Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Você fica 5 minutinhos, se gostar do que ver, fica até o final, se não tem outros vídeos que possam te agradar mais, tá bom? Aqui nesse canal você encontra vídeos de leitura de tarô, reiki, meditação guiada e outros assuntos sobre espiritualidade livre, tá? Se você gosta desse tipo de tema, já fica aqui por aqui com a gente. O seu corpo ele tá tentando se comunicar com você. Você sabia disso? Você tem conhecimento disso? Se sim, coloque aqui nos comentários como é que você se comunica com o seu corpo. Eu quero saber aqui, tá bom? Então, o seu corpo ele pode estar tentando se comunicar contigo o tempo todo, né? Muitas pessoas acreditam que o corpo é apenas uma estrutura física que precisa de alimentação, descanso e exercícios. Mas diversas tradições espirituais e até abordagens mais modernas da saúde integrativa, elas dizem algo diferente, né? Elas afirmam que o corpo também é um canal de comunicação da nossa consciência, da nossa intuição e do nosso eu superior também. O mais interessante é que ele nunca para de enviar sinais pra gente, né? O problema é que a maioria de nós aprendeu a ignorar esses sinais. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais os sinais o corpo usa para se comunicar, como aprender a escutar essa linguagem e como usar isso para tomar decisões melhores no seu dia a dia, tá bom? O corpo ele não mente, né? Existe uma frase muito conhecida em diversas terapias holísticas, né, que o corpo não mente. A mente pode racionalizar, justificar e inventar histórias, mas o corpo reage imediatamente à verdade, né? Você já passou por alguma dessas situações? Sentiu um aperto no estômago ao entrar em algum lugar? Ou sentiu uma paz instantânea ao encontrar uma pessoa? Ou sentiu um peso no corpo quando alguma coisa não está alinhada com você? Ou uma sensação de leveza quando você toma uma decisão certa? Essas sensações são formas de comunicação corporal. O nosso corpo é um sistema exatamente sensível que capta informações energéticas, emocionais e ambientais o tempo todo. Segundo os estudos de neurociência e psicologia somática, muitas decisões são percebidas primeiro pelo corpo, antes mesmo da mente compreender. Então, quais são os sinais que o corpo pode estar enviando para você, né? Alguns sinais comuns são a sensação de expansão ou contração. Quando alguma coisa está alinhado com você, muitas vezes o corpo sente leveza, uma respiração mais aberta, uma sensação de espaço no peito, um relaxamento, não é assim? E quando alguma coisa não está alinhada com você, você sente um aperto no estômago, uma tensão no pescoço, uma dor de cabeça, respiração curta. Esse é um dos sinais mais clássicos, não é verdade? Você também pode sentir um cansaço inexplicável. Às vezes porque você encontra alguém ou vai em algum lugar que você sente um cansaço enorme. Já aconteceu isso com você? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Já deixa o seu joinha também se está gostando da informação, tá? Pode ser que o seu corpo ele esteja sinalizando que aquele ambiente ou situação não está energeticamente saudável para você, né? Se você sente um cansaço enorme quando você entra no ambiente. Você pode ter desejos específicos por alguns alimentos, né? O corpo ele também se comunica através da alimentação. Então, a vontade de alimentos mais leves quando o corpo precisa desintoxicar, desejo por alimentos mais nutritivos quando tem falta de energia, vontade de água quando há desidratação, né? Claro que nem todo desejo significa necessidade, né? Às vezes é um hábito ou emoção também. Mas aprender a observar esses sinais pode trazer muita clareza. A atração ou rejeição por cores de roupas e cores e roupas, né? Então pode parecer curioso, mas muitas pessoas percebem que em determinados momentos da vida elas começam a preferir certas cores, né? Isso pode refletir em estados emocionais ou necessidades energéticas que o seu corpo tá precisando naquele momento. Então, às vezes, cores mais claras, quando a gente busca calma, né? Cores mais fortes quando a gente precisa de força ou de expressão.
O seu corpo pode se sentir imediatamente quando uma roupa faz você se sentir bem ou não, né? O seu corpo, ele sente isso e você sente isso, né? Se aquela roupa te faz bem ou não. Tem uma sensação de conforto ou desconforto em alguns lugares também, né? Você já entrou em algum lugar e pensou, não sei explicar, mas eu não gostei daqui. Não gostei da energia, não gostei de alguma coisa, não gostei daqui. Ou se não, ao contrário. Nossa, esse lugar me fez me sentir tão bem, me fez me sentir em casa aqui, né? Essa é uma forma clara de percepção corporal. Nosso sistema nervoso percebe muito mais que conseguimos explicar racionalmente. Às vezes é energeticamente, né? Mas às vezes é o seu corpo mesmo, tá? O corpo, como o corpo pode funcionar como uma bússola para suas decisões? Então, quando a gente aprende a ouvir o corpo, ele pode ajudar em muitas escolhas, né? Por exemplo, que tipo de alimento consumir, qual ambiente frequentar, quais as pessoas fazem bem para você, quais as atividades trazem energia ou drenam a sua energia, né? Muitas pessoas usam o corpo como uma bússola de alinhamento. Isso não substitui a lógica ou planejamento, mas pode complementar muito bem a tomada de decisões. Desculpa, você já viu aquelas técnicas de Feng Shui, onde a pessoa se coloca como uma bússola do ambiente do Feng Shui e faz perguntas para o seu corpo se ele gosta daquele quadro, se ele gosta daquele espelho, se ele gosta daquele sofá, e daí coloca o braço reto assim, e se ele tem uma resistência, quer dizer que ele não gosta, mas se o braço cede, se ele vai para baixo, quer dizer que ele gosta. Então, essa é uma das formas que você pode usar para se comunicar com o seu corpo também. Você pode fazer perguntas, coloca o seu braço reto assim, para verificar se ele tem uma certa resistência, ele significa uma coisa. E se ele cede, ele significa outra coisa. Você pode fazer testes para ver o que o seu corpo quer comunicar. Então, por exemplo, você pergunta para ele, meu nome é Tatiana, aí fica reto, ó, tá vendo? Então, não cede. Se eu falar, meu nome é João, ó, meu braço já vai para baixo, entendeu? Então, você pode fazer a mesma coisa com o seu corpo. Você pode ir testando as formas de se comunicar com ele. O seu corpo, às vezes, vai falar com você em forma de pensamentos também. São pensamentos que vêm naquele momento para você. Você faz uma pergunta e logo vem a imagem de alguma coisa na sua mente, ou vem uma palavra, ou vem alguma coisa assim. O seu corpo também pode se comunicar dessa forma com você, tá? Ou ele pode balançar sua cabeça para sim, balançar sua cabeça para não, mas você tem que deixar essa energia fluir, você tem que experimentar, ver formas de como o seu corpo pode se comunicar com você. Que mais que você pode, como mais você pode escutar o seu corpo, né? Então, vamos fazer um exercício aqui, mas antes disso, já deixa o seu joinha, compartilha com amigos, se inscreve no canal, tá? Separa por alguns segundos, fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes, vai. 1, 2, 3. Agora pergunte mentalmente ao seu corpo, ou em voz alta, tá? Como você está agora? Como você está agora? E observe o que acontece no seu corpo. Tem uma tensão? É uma tensão que foi chamada a sua atenção para isso? A sua temperatura aumentou, diminuiu, esfriou, ela tá mais quente? A sua respiração, ela tá mais forte ou mais tranquila? As suas áreas do corpo, elas estão mais relaxadas ou áreas contraídas? Para onde que foi a sua primeira atenção quando você fez essa pergunta? É aí que você tem que prestar atenção no que o seu corpo está querendo te dizer. Não tenta mudar nada, só observa o que ele está tentando
te dizer isso, já cria uma consciência corporal, né? Outras perguntas que você pode fazer para o seu corpo, né? Você também pode usar para respostas internas. Então faz uma pergunta simples: essa decisão é boa para mim agora? E observa se seu corpo vai relaxar, se ele tensiona, se fica leve, se fica pesado, né? Então, a leveza quer dizer um alinhamento, o pesado um desalinhamento, então uma resposta negativa, tá? Esse é um treino de percepção e com o tempo ele fica mais claro, tá bom? Você pode fazer um escaneamento corporal diário. Então, esse é um exercício usado inclusive em práticas mindfulness, né? Você pode se deitar ou se sentar confortavelmente, passar atenção pelo seu corpo, então presta atenção em como estão os seus pés, a sua perna, o seu abdômen, o seu peito, os ombros, o pescoço, a cabeça. E observa onde há tensão. E daí você pode perguntar para si mesmo: o que meu corpo está tentando me dizer aqui? Você para naquele ponto e fala, por exemplo, seus pés estão doendo. Então você fala: o que meu corpo está tentando me dizer aqui, nos meus pés? E daí as emoções, elas ficam armazenadas no corpo. E elas vão te dando uma resposta do que está acontecendo, como é que você pode tratar os seus pés, né? Porque seu corpo ele pode estar precisando de um escalda-pés ou de um banho quente nos pés, por exemplo. Ou ele pode estar precisando de uma esfoliação, uma massagem, alguma outra técnica nos seus pés, uma meia para esquentar. Então, o seu corpo vai te dizer o que ele está precisando naquele momento, né? Você pode fazer alguns exercícios, uns exemplos práticos, né? Então, imagine algumas situações comuns. Você escolhe o alimento com o seu corpo. Você está diante de várias opções, tá? De alimentação. E antes de escolher, você pode parar um instante, observar qual alimento pode trazer mais leveza para o seu corpo. E essa percepção pode ajudar a escolher algo mais adequado naquele momento, né? Que o seu corpo esteja precisando. Ou um convite para um evento, por exemplo, né? Você recebe o convite, antes de responder, observa seu corpo, ele reage com entusiasmo ou com peso para aquele evento, né? Às vezes o corpo já percebe se aquilo vai ser positivo ou desgastante para você, né? Ou, por exemplo, no ambiente de trabalho, algumas pessoas percebem uma energia alta em certos ambientes ou uma tensão em outros, né? Aprender a observar essas reações ajuda você a entender melhor o que está acontecendo. E por que a gente perde essa conexão com o nosso corpo, né? A maioria das pessoas perdeu a conexão do corpo porque tem excesso de estímulos digitais, ou uma rotina acelerada, ou pouco silêncio, pouca pausa, né? E quando a gente está sempre ocupado, a gente não consegue perceber os sinais sutis, né? Mas eles continuam acontecendo, eles não param de acontecer, né? E às vezes seu corpo até adoece por ele estar tentando se comunicar com você, mostrar o que vai funcionar melhor para ele, tudo, e não tá funcionando, né? Como é que a gente reaprende a escutar? É uma boa notícia que a gente consegue aprender isso, né? Então, algumas práticas ajudam muito. A meditação, por exemplo, caminhadas conscientes, respiração profunda, um yoga, um alongamento, um pilates, né? Momentos de silêncio, né? Tudo que aumenta a presença do corpo também aumenta a nossa comunicação. Então, o seu corpo, ele pode ser um grande aliado na sua jornada de autoconhecimento. Ele percebe muito antes da mente, ele reage à verdade e ele está sempre tentando mostrar quando algo está alinhado ou desalinhado com você. E talvez o convite seja sempre começar a escutar, né?
Porque quando a gente aprende a ouvir o corpo, muitas escolhas na vida começam a ficar mais claras também, tá? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gostou daqui, já se inscreve no nosso canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já deixa o seu joinha, tá bom? Tem coisas no descritivo desse vídeo que você pode ter serviços que você pode adquirir ou produtos que você pode adquirir também. E você pode falar comigo ao vivo, online, em sessões de tarô, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ver você mais aqui nesse canal, hein? Um grande abraço.